Então, começo dizendo que hoje em dia temos presenciado pelos noticiários, tanto de televisão como jornais, revistas, muita violência envolvendo as famílias, seus familiares, filhos. E isso vem ocorrendo porque vivemos numa sociedade onde o mais importante é o ter em vez do ser. Os desequilíbrios morais, psicológicos, emocionais, financeiros, e em especial a falta de religiosidade, vem desestruturando as famílias. Então vamos tentar colocar um pouquinho da importância da convivência familiar, do diálogo, do amor, da educação nem muito liberal e também nem muito conservadora. Emmanuel nos diz que é no lar que os espíritos se encontram, reencarnam na forma de irmãos, pais, filhos. E é nesse ambiente que é propício para desenvolverem os sentimentos do amor, ou seja, a fraternidade, o respeito, a generosidade. A partir daí, concluímos que é imensa a responsabilidade dos pais na educação de seus filhos. E não na educação em dar o sustento, em dar escola, lazer, conforto, mas sim na educação moral. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele nos diz que os espíritos dos pais têm por obrigação evoluir o espírito dos filhos, com educação e amor. E isso constitui uma missão confiada por Deus. O que Jesus nos pede é que simplesmente tenhamos empenho, que não nos desmotivemos nessa tarefa tão difícil e importante, perante as dificuldades do dia a dia, do nosso cotidiano, que é tão difícil, temos que trabalhar, estudar, arrumar casa, enfim, uma série de coisas. Abandonar o lar em busca dos valores que são transitórios. Quando uma criança nasce, vamos para casa, acho que a maioria se pergunta e agora? Como que vou educar essa criança? Como que ela vai ser? Enfim, vem toda uma insegurança em relação a isso. As crianças, elas não vêm com manual de instrução, né? Então, para os cuidados materiais dos filhos, nós podemos, com a ajuda de psicólogos, enfermeiras, estudar, enfim, a gente se vira. E para atender as outras necessidades, devemos como agir? Castigar, mimar, elogiar, repreender. E se a criança não atende às nossas expectativas, como devemos agir? A doutrina espírita, ela nos ensina que o espírito que vem naquela criança, ele já é um espírito antigo e que ele traz consigo as suas características psicológicas e cabe aos pais tentar educá-las. Por isso temos que estar sempre atentos com as suas manifestações. É no período que a criança tem um período de debilidade, onde fica mais fácil nós colocarmos os ensinamentos cristãos. Os pais apenas transmitem aos seus filhos as características físicas. As características psicológicas, emocionais, como ser mais amável, ser simpática ou não, isso é de cada espírito, cada ser é único. Então, a nossa responsabilidade é muito grande em estarmos atentos, porque na infância, geralmente a criança já começa a desenvolver os seus instintos, maus ou bons. Geralmente os instintos maus, eles são derivados do egoísmo e do orgulho. Então, temos que ir moldando, ir corrigindo, educando, ensinando. Para isso, nós temos o Evangelho, que o Evangelho é o grande roteiro de ensinamentos para nos conduzir. Nós espíritas também temos a escola de evangelização infantil e a escola de jovens.
Importante também fazermos o culto do Evangelho no lar, convidando todos os nossos familiares a participar, inclusive as crianças. No começo, as crianças, elas ficam brincando, não dão atenção, mas com a rotina, elas acabam interagindo e acabam participando. Sempre lembrando que devemos tomar cuidado com o nosso comportamento, porque nós somos os exemplos deles. É dentro, como eu já falei no começo, é dentro do lar que as crianças vão conviver, que vão desenvolver, que vão aprender. E de acordo com os nossos exemplos, né? Se nós temos exemplos bons, elas também irão seguir. Se são ruins, irão. Por exemplo, se a gente costuma ler, provavelmente essa criança também desenvolve o gosto pela leitura. Agora, se começamos a falar palavrões, a desrespeitar, daqui a pouquinho está lá o pequenininho repetindo as nossas besteiras, né? Então, com isso, o maior dever de nós, pais, em relação aos filhos, e que eles têm o direito, é de receber amor, atenção e orientação. Esses são os principais recursos para a criação dos nossos filhos. As crianças que recebem amor, carinho, atenção, elas crescem mais felizes, mais seguras de si. As que não, pelo contrário, acabam se tornando crianças inseguras, muitas vezes agressivas. Os jovens, os adolescentes, às vezes acabam indo por caminhos inoportunos, indo para a droga, indo para a bebida, criminalidade. E é pela falta de atenção, de amor, de cuidado. O André Luiz, ele nos afirma que toda criatura tem a necessidade de receber e de dar amor, porque ela contribui para o equilíbrio geral do indivíduo. O amor, ele tem uma força muito forte de transformar as criaturas. Com essa força foi que Jesus, por exemplo, transformou Maria de Magdala numa abnegada enfermeira, ajudando aos sofredores. Mas junto com o amor, a orientação, o carinho, nós também temos que estabelecer limites com as crianças, com os jovens, ter a sabedoria de saber a hora que é sim e a hora que não, e a coragem, principalmente, de não. Ao mesmo tempo, ter perseverança, insistir. Se colocamos ordens, regras, temos que insistir para que sejam cumpridas. Dou um exemplo. A criança que a gente pede que arrume o seu quarto, ela não arruma, não devemos fazer por ela, vamos insistindo com paciência, com amor, olhando nos olhos das crianças para que elas entendam melhor o que a gente está falando. Quando eu falo crianças, eu também estou me referindo aos jovens, né, que eles vão crescendo até chegarem na fase adulta. E às vezes a fase de adolescência, juventude, é a mais difícil, às vezes ali que eles vão se influenciando, às vezes até pela má companhia, e acabam esquecendo o que a gente fala. Então a importância da convivência, repito, do diálogo, da amizade, do carinho. Corrigir sem violência quando necessário, explicando, exemplificando. E também elogiando quando elas cumprem com os deveres, com as suas tarefas, porque assim se torna um incentivo para que continuem agindo daquela maneira. É difícil educarmos os filhos nos dias de hoje, mas a gente tem que manter o foco, ficar atenta, saber com quem elas andam, aonde estão, como que estão indo na escola, que horas voltam. Assim nós estamos construindo mais consciente do amanhã, para tentar essa convivência, essa desagregação familiar que vem ocorrendo nos dias de hoje. E assim também os filhos que vão se tornar adultos, os pais do amanhã, vão transmitindo esses conhecimentos para os seus filhos. E também vão ter ciência do dever que eles têm para com os seus pais. Quando Moisés veio para a terra e recebeu de Deus os 10 mandamentos, Jesus os sintetizou apenas 2. Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Como a Malu, na outra palestra, falou, o próximo mais próximo de nós são os nossos pais.
Então, isso quer dizer que nós também temos dever para com eles, o dever de dar assistência material e assistência emocional, o dever filial para com os nossos pais. Mesmo que não nos demos, que a gente não se dê bem com os nossos pais, que achemos que os nossos pais não são aqueles que nós merecemos, sei lá, qualquer motivo, isso não compete a nós. Em primeiro lugar, nós temos que agradecer que eles nos aceitaram como filhos, que nos deram a oportunidade de termos reencarnado para nós evoluirmos. A única pessoa que tem o direito de julgá-los, se eles cumpriram direito ou não a sua missão, é Deus. E também é um grave erro os filhos que apenas dão assistência material a seus pais. Eles precisam muito mais do que isso. Quando visitamos, por exemplo, um asilo, encontramos as pessoas, elas que lá não falta nada, eles têm bom, tem comida, tem óleo, cuide, tem televisão, mas que eles têm vivência com os filhos, com os netos, que sentem muitas saudades. É muito triste, né? Então eu acho assim que a gente tem que pensar direitinho, respeitar os nossos pais, que eles fizeram o que puderam e ainda fazem muitas vezes o melhor, o que conseguem. E também não adianta nada ficar com nossos pais em casa e tratá-los como empregados. Tem muita gente que faz isso também e também se apossam dos recursos financeiros para ajudar no sustento da casa. Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio e, acima de tudo, o respeito e o amor. No livro SOS Família, Joana de Ângeles, ela nos diz o seguinte: amemos e respeitemos em nossos genitores a humana manifestação da paternidade divina. Quando fortes, sejamos para eles a companhia e a jovialidade. Quando fracos, a proteção e o socorro. Enquanto sadios, presenteemos a eles com a alegria e a consideração. Se enfermos, com a assistência dedicada e a sustentação precisa. Em qualquer situação, na mocidade ou senilidade, vamos amá-los e respeitá-los. Os deveres dos pais e dos filhos acabam sendo um conjunto, né? Que ambos têm esses deveres e têm o direito de receber o amor e a atenção. Eu comecei essa palestra falando da violência, dos conflitos, das dificuldades que nós vivemos e enfrentamos no dia a dia. E repito mais uma vez que não podemos perder nossos filhos, principalmente na educação moral e religiosa, praticando o amor em todos os seus graus e posições de caridade. Criar os filhos e aperfeiçoá-los não é tarefa fácil, mas com a luz de Jesus brilhando em nossos corações, com os seus ensinamentos, se torna mais fácil essa tarefa. E assim a gente vai fazendo com que o mundo se torne abastecido de boas energias, de progresso moral, fortalecendo os laços de fraternidade, de amor, de união entre as pessoas. Temos que lembrar que os pais são modelos para os filhos e os filhos são os espelhos dos pais. Eu vou encerrar minha palestra com um trecho de uma música sertaneja de autoria de Palmeira e Sabiá, interpretada por Tonico e Tinoco, que ilustra bem esta frase. E diz que um pai trata 10 filhos e 10 filhos não tratam um pai. Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar. Ou você manda o velho embora, se não quiser que eu vá. O rapaz, coração duro com o velhinho, foi falar. Para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje aqui da minha casa, o senhor tem que sair.
Leve este couro de boi que eu acabei de curtir, para lhe servir de coberta adonde o senhor dormir. O pobre velho calado pegou o couro e saiu. Seu neto de 8 anos, que aquela cena assistiu, correu atrás do avô e seu paletó sacudiu. Metade daquele couro, chorando, ele pediu. O velhinho, comovido, para não ver o neto chorando, partiu o couro no meio e pro netinho foi dando. O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando: para que você quer este couro? Que seu avô ia levando? Disse o menino ao pai: um dia eu vou me casar, o senhor vai ficar velho e comigo vem morar. Pode ser que aconteça de nós não se combinar. Essa metade do couro vou dar para o senhor levar. Pensemos e reflitemos. Paz a todos e que Jesus nos ampare e ilumine hoje e sempre. Muito obrigada.